Fala rapaziada, boa noite. Esse é o nosso primeiro vídeo aí do nosso Fala Mega. Tô iniciando aí esse canal, tenta trazer um pouco da minha opinião para vocês, um pouco de outros esportes também, não só de futebol. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo do Brasil hoje, mas eu vou trazer também NFL, Fórmula 1, tentar trazer um pouco de NBA e um pouco da minha opinião, e claro, para algumas pessoas que me conhecem, estão querendo começar a acompanhar alguns esportes, como já eu vi em meu trabalho e até em outros locais, um pouco também sobre a didática desses esportes. Eu queria falar um pouco hoje sobre esse empate da seleção, esse resultado contra a Tunísia, que mais uma vez a seleção joga uma partida boa e na partida seguinte uma partida um pouco mais abaixo, um jogo mais abaixo do normal. Dessa vez não houve derrota, mas houve empate contra uma seleção que a gente tinha duas vitórias, uma por 5-1, uma com 4-1, e dessa vez a gente consegue um empate. Assim, um jogo que o Brasil não mereceu muita vitória, mas também não merecia derrota, né? A seleção começou a escalada com Bento no gol, a lateral com Wesley, Marquinhos e Militão fazendo a zaga e Caio Henrique na lateral esquerda. Casemiro e Bruno Guimarães pelo meio, e aí o Ancelotti ele arma um esquema de um 4-2-4, que ele abre o Estevão numa ponta e o Vinícius Júnior na outra, e ele deixa mais centralizado o Rodrigo e o Matheus Cunha, fazendo a função de falso 9 de meio ali revezando. Então não tinha bem um meio definido, mas tinha assim dois jogadores centralizados que tentavam buscar o jogo pelas pontas junto com o Estevão e o Vinícius Júnior, né? De início, o Brasil até começou um pouco nervoso, a Tunísia chegando um pouco mais sem muita pressão, assim, não dava muitos chutes a gol. E de cara o Wesley já mostrou que não ia ter um bom dia, né? Não ia fazer uma boa partida. Né? Ele já tomou um amarelo com 8 minutos, numa falta que não tinha necessidade, o jogador estava no campo de defesa, indo em direção ao meio campo, tinha cobertura, não era contra-ataque. Então, assim, não tinha necessidade nenhuma dele fazer essa falta, e ele cometeu uma falta sem a menor necessidade. Então, assim, já tomou um amarelo com 8 minutos e já prejudicou a sua partida, porque a partir dali a marcação dele ia ser prejudicada. Ele, ainda mais que a Tunísia jogou claramente em cima dele ali pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Então foi uma situação que ele mesmo acabou se prejudicando e acho que dali ele ficou nervoso com o resto da partida. Ele não teve como fazer uma boa marcação, se prejudicou um pouco. Na ponta ele avançava, acabava até prejudicando um pouco do jogo do Estevão ali pelo lado esquerdo. Ele não ajudou bastante, mas também o Estevão não caía muito na ponta. Então, assim, ficou uma confusão ali pelo lado direito. E aí, aos 22 minutos, né, o lance novamente com o Wesley, ele perde a bola tentando fazer uma jogada ali no meio de campo também, na ponta para o meio. O jogador da Tunísia recupera, o Wesley comete uma outra falta para amarelo, ele deu sorte que o juiz não expulsou, porque ele já estava merecendo vermelho. E aí nesse contra-ataque, como o juiz deu vantagem, nesse contra-ataque a Tunísia faz o gol aos 22 com um Masturi. Contra-ataque bem organizado pelo time da Tunísia, foi uma bola nas costas se eu não me engano era o Militão, estava pelo lado esquerdo, não lembro agora, não, era o Casemiro que estava marcando o Masturi. Um contra-ataque, o time estava totalmente desorganizado, o Caio Henrique tinha avançado na ponta esquerda, porque o Casemiro recuou para poder ajudar na saída de bola, e o Wesley deixou esse contra-ataque de 3 contra 3 e a seleção da Tunísia acabou abrindo o placar. Após esse gol, o Brasil melhorou na partida, começou a chegar mais, o Estevão começou a criar mais jogadas, o Rodrigo também, que para mim foram os dois melhores jogadores da seleção na partida. E apesar dessa melhora, o Brasil continuou tomando contra-ataques da Tunísia, principalmente pelo lado do Wesley. E essa questão do Wesley já ter amarelo afetou bastante, porque foram algumas jogadas de um pouco perigosas, perdão. E essa situação acabou trazendo um nervosismo pro lado direito da seleção brasileira e para a zaga que não precisava, tudo por conta daquele primeiro amarelo com 8 minutos. O Rodrigo estava muito bem na partida, estava fazendo boas jogadas pelo meio de campo. E após os 35 minutos ali do primeiro tempo, o Brasil começou a melhorar. As jogadas com o Estevão começaram a sair pelo lado direito, já que o Wesley já não estava subindo mais tanto. Ele ficou um pouco com medo de deixar a bola nas costas ali. Não sei se foi uma ordem do Ancelotti, não sei qual foi a situação, mas o Estevão começou a cair mais pela ponta, parou de ir para o meio ali, pela intermediária mais ou menos, e as jogadas começaram a sair. Tanto que ele consegue um amarelo em cima do Abdi,
o lateral esquerdo, e vai conseguindo falta atrás de falta, jogada, bola na área, escanteio, e aí aos 40 minutos o VAR vai olhar uma situação, teve uma cabeçada do Militão, se eu não me engano, que ele cabeceia, pega no braço do Brown, o zagueiro da Tunísia. A minha opinião, alguns comentaristas na internet, no jogo, né, falaram que não foi pênalti, foram uma jogada estranha, mas a minha opinião é que o jogador da Tunísia ele vai com o braço aberto acima do ombro e pela regra isso define que é uma jogada que ele está assumindo o risco. E se essa bola não pega na mão dele, consequentemente essa bola estava indo na direção ao gol, poderia ser uma oportunidade de gol para a seleção brasileira. O VAR chamou o árbitro da partida e marcou esse pênalti aos 41. Houve toda uma enrolação do time da Tunísia ali, não queriam deixar bater o pênalti de jeito nenhum, né? Mas enfim, o Estevão conseguiu, bateu com maestria, deslocou o goleiro, gol do Brasil aos 44 do primeiro tempo, e o jogo acabou por aí. Fomos para o intervalo, e aí o Ancelotti resolve mudar. Ele tira o Matheus Cunha, que não estava bem na partida, coloca o Vitor Roque, e ele tira o Wesley para colocar o Danilo. O Wesley já amarelado e mal na partida. Para mim, inclusive, foi o pior da seleção em campo. Essa alteração fez o Brasil jogar numa linha de 3 ali atrás, já que o Danilo não subiu, como o Wesley estava tentando apoiar. O Casemiro ficou um pouco mais na marcação pelo lado esquerdo e liberou mais o Caio Henrique para ajudar o Vinícius Júnior. Então você ficou com Danilo, Militão e Marquinhos atrás, fazendo uma linha de 3, mas não era bem uma linha, porque o Danilo como lateral não subia, então apoiava a zaga. O Caio Henrique um pouco mais à frente, por volta ali como se fosse um ala, e o Casemiro e o Bruno Guimarães na recomposição ali para ajudar a travar caso houvesse um contra-ataque. O Estevão, consequentemente, abriu mais pelo lado esquerdo. O Rodrigo recuou um pouco para jogar mais de 10, estava jogando ali entre a linha de zaga da Tunísia, entre a linha de volantes e zagueiros ali. O Matheus Cunha mais enfiado lá no ataque, o Vitor Roque mais enfiado lá no ataque, e o Vinícius Júnior pela esquerda. O Brasil até começou um pouquinho melhor, mas a chegada mais perigosa do segundo tempo no início foi da Tunísia com o Saad. Um chute perigoso no lado esquerdo do Bento, um chute lado esquerdo do Bento, isso mesmo. Mas também não tão perigoso assim. Apesar do Brasil ter voltado melhor no intervalo, o time não conseguia criar muita coisa. O Vitor Roque não teve muita oportunidade, a bola não chegou muito nele. E aí o jogo depois disso, depois ali mais ou menos das mudanças que houveram com 15 minutos, que foi a entrada do Fabrício Bruno no lugar do Militão, que saiu machucado e na minha opinião estava fazendo uma excelente partida, sem prejudicar a zaga, sem prejudicar o time, ajudando muito na zaga. Entrou o Fabinho também no lugar do Casemiro e o Paquetá no lugar do Bruno Guimarães. E assim, eu até concordo com essas substituições porque realmente o amistoso é um teste. Eu discordo dessas opiniões que que o Brasil foi mal. Realmente, o Brasil foi mal, mas o amistoso é para testar. O Ancelotti, inclusive, precisa testar jogadores, já que o trabalho dele começou esse ano. Então ele não teve muita chance ainda de ver muitos jogadores. Porém, a Tunísia também acabou mexendo e melhorou a linha deles de 5 na defesa e botou jogadores mais descansados para jogar no contra-ataque. Com isso, o Brasil não conseguia chegar de jeito nenhum e a Tunísia também não conseguia contra-ataque. E não ficou aquele jogo meio modorrento que não vai nem para lá nem para cá, ninguém estava fazendo nada e não era uma partida muito vistosa, diga-se assim. E aí, mais ou menos ali por volta de 30 minutos do segundo tempo, o Brasil consegue pressionar uma saída de bola da Tunísia, o Vinícius Júnior toma a bola, ela rebate, o zagueiro da Tunísia domina errado, e aí ele perde a bola para o Vitor Roque e comete o pênalti cometido pelo Sassi. E aí eu vou discordar da opinião que algumas pessoas deram de que o Paquetá precisava voltar a ter a confiança. Cara, você tinha o Estevão jogando muito bem no jogo. Você tinha o Rodrigo ainda em campo, que também estava muito bem na partida. Você tem o Vinícius Júnior. Você vai botar o Paquetá, que tinha 15 minutos em campo para bater um pênalti. Sendo que o Brasil estava com o jogo empatado. Eu discordo um pouco. O Paquetá, para mim, não é o batedor oficial da seleção, tanto que ele é reserva. E se você não. Teste em pênalti não existe. Quer testar em pênalti é treino. Tá no jogo, você tem que bater quem tá acostumado a bater. Então o Paquetá acabou perdendo esse pênalti. Jogo sem necessidade nenhuma de ter essa situação, mas afetou o andamento da partida para a seleção brasileira. Porque daí para frente,
o jogo não teve mais nada, exceto uma chegada perigosa da Tunísia na prorrogação e logo o seguinte, uma bola na trave do Estevão, que foi o último lance do jogo. E depois desse pênalti ainda teve a entrada do Luiz Henrique, que eu esqueci de falar, peço até perdão, e que também entrou muito mal na partida. Então, assim, o resultado da partida foi um empate que não foi bom para a seleção, porém, o Ancelotti conseguiu testar peças novas, que na minha opinião também não ajudaram muito, não entraram tão bem, não sei se foi nervosismo da partida, não sei se a partida estava muito pegada para eles entrarem, mas assim, não ajudaram muito no andamento do jogo e acabaram até prejudicando um pouco do ritmo da seleção. Então, assim, para minha opinião, foi um bom amistoso, não foi um resultado muito bom, mas a seleção até que demonstrou que tem algumas jogadas com o Estevão, com o Rodrigo, mas que vai ter trabalho numa linha de 5 bem armada, como foi o time da Tunísia hoje. O time da Tunísia vai estar na Copa do Mundo, pode ser um adversário da seleção, e estava muito bem armado. Uma seleção que jogou com uma proposta de jogo, de se defender e sair no contra-ataque, e ela foi muito bem cumprida. Para encerrar um pouquinho o nosso vídeo, eu queria dar umas notas só individualmente para os jogadores e comentar um pouco sobre a atuação de cada um. Para o Bento, eu acho que ele foi um goleiro nota 5. 5 porque não teve culpa no gol, mas não teve boas saídas. Teve 2 cruzamentos, 2 escanteios no primeiro tempo que ele não conseguiu fazer a defesa. Um ele rebateu estranhamente, o outro fez a defesa de 2 tempos que ele quase largou na mão do jogador, do pé, perdão, do jogador da Tunísia. Ele foi querer sair num lance rápido, deu um chute nas costas do jogador da Tunísia, quase que também toma um gol. Então, assim, ele não teve dano à seleção assim, em caso de gol, não teve prejuízo, mas também não fez uma partida mediana, pelo menos, né? E, assim, demonstra que a seleção precisa mais e mais do Alisson Becker e que a gente está carente de goleiro. Esse é o problema. Pro Wesley, eu dei nota 4,5, como eu falei, para mim foi o pior jogo. Ele falhou no lance do gol, tomou um amarelo com 8 minutos necessário e merecia ter sido expulso. Não teve muitas jogadas no ataque, então assim, o Wesley para mim foi o pior em campo. Marquinhos eu dei nota 5,5. Para mim o 5,5 vai ser aquele jogador que não fez muita coisa, mas também não prejudicou. Então foi um jogo normal, para mim o Marquinhos 5,5. Militão eu dei nota 6,5, para mim estava sendo um dos melhores jogadores da seleção, o melhor da zaga em campo. Uma pena a lesão dele, ele ter sido lesionado. Caio Henrique eu dei nota 6, porque apesar dele não ter atrapalhado a seleção, ele também não ajudou muito, mas no segundo tempo ele fez uma boa dupla com o Vinícius Júnior ali depois das substituições. Casemiro também deu nota 6, boa marcação no meio de campo, estava fazendo bem a saída de jogo, ele apoia bem, é um bom jogador na bola aérea, apesar de não ter tido muita chance hoje, deu nota 6. Bruno Guimarães também nota 6, estava fazendo bem o trabalho ali no meio de campo, na saída de bola, apesar de só ter ele e o Casemiro ali para marcar e tentar armar o jogo, já que o Brasil joga no 4-2-4, ele estava fazendo bem essa saída de bola. O Rodrigo estava nota 7 no jogo, boas jogadas pelo meio de campo ali, entre linhas, sofreu bastante falta ali, bateu uma falta, o goleiro foi buscar bem no cantinho, perdão. Então para mim o Rodrigo foi um dos melhores em campo. Vinícius Júnior 6,5, fez boas jogadas pela ponta esquerda ali, mas não conseguiu criar muito mais do que isso. Matheus Cunha 5,5, para mim também não fez muita coisa, mas também não prejudicou a seleção em nada. Estevão 7,5, para mim foi o melhor em campo. O moleque é craque, não tem como. Ele trabalhou bem essa bola pela direita, conseguiu jogadas ali que infernizou um pouquinho o lado esquerdo da Tunísia. Poderia ter saído o gol no final, aquele lance na trave dele. Então, para mim, foi o melhor em campo. Danilo, para mim, nota 5,5, também não prejudicou e nem ajudou em nada. Jogo normal. Fabrício Bruno, 5,5, jogo mediano. Fabinho 5,5. Paquetá, nota 5. Não entrou bem, perdeu o pênalti. Tava fazendo jogadas que ele dava, às vezes, passes em jogadores que acabava deixando com pressão, porque o passe era fraco ou o passe perigoso. Então, não gostei muito da entrada do Paquetá. Luiz Henrique também, para mim, foi mal. Ele não entrou meio atabalhoado,
não sei direito, não conseguia dominar a bola, perdi o controle dela, não conseguiu fazer jogadas, então para mim também nota 5 pro Luiz Henrique. E Vitor Roque nota 5,5 porque é a mesma coisa, não conseguiu fazer muita jogada, mas também não atrapalhou a seleção. Então acho que foi um jogo também de normal para baixo do Vitor Roque. E é isso, pessoal, eu queria agradecer a vocês aí que estão assistindo. Só o primeiro vídeo, eu sei que tem muita coisa a melhorar, vai chegar aí uns equipamentos melhores que eu já comprei, tô esperando chegar. Esse aqui, por enquanto, ainda é meu fundo. Mais pistas de Fórmula 1 ali, para quem conhece. Quem não conhece, Spa-Francorchamps, Interlagos, Silverstone, Monza, Mônaco e Suzuka, onde o Senna ganhou 2 dos seus 3 títulos, né? Os 3, na verdade, né? Ele ganhou os 3. É porque um ele já era campeão antecipado. Então, queria agradecer quem está vendo aí o vídeo. Se puder divulgar, agradeço. Se tiver alguma dica, coloca aqui nos comentários. Que esse seja o primeiro de muitos, né? Valeu, pessoal.